Graça e paz, queridos, amém? Seja muito bem-vindo essa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 12. João 12. Perdão, falei João 12? Então, é 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 12. João 14, 12. Como bom carioca, a gente fala 12. Não tem o U, mas a gente fala 12. E a gente é carioca mesmo, meu irmão. Aleluia. Então vamos. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Repetindo, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha para o seu vizinho e diz assim: Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Você pode dizer para 3 irmãos: tem coisas maiores que Deus vai fazer na sua vida. Então vamos lá. Nós começamos essa série de mensagens finalzinho do mês de fevereiro, e eu quero só te refrescar a memória. Nós falamos que fazer obras maiores não significa que nós seremos maiores do que Jesus. Não dá, meu irmão, não tem como. Fazer obras maiores significa trabalhar junto com Ele. Fazer obras maiores significa ter a companhia dele todo o tempo e fazer não só o que ele fez, mas coisas maiores, porque ele vai estar conosco. E a primeira mensagem nós falamos sobre queimar o nosso arado. Para a gente viver coisas maiores, a gente precisa queimar o nosso arado. E nós falamos que queimar o arado significa a gente abandonar aquilo que para a gente é a nossa posição cômoda, confortável, algumas posições que Deus nos chama para entregar, é viver uma entrega para Deus. Olhe para o seu vizinho e diz: se você quer viver coisas maiores, você vai precisar entregar o seu arado para Jesus hoje. No segundo culto nós falamos que para viver coisas maiores é preciso ter fé. No terceiro culto nós falamos que para viver coisas maiores a gente ia precisar cavar poços, e a gente falou sobre a profecia do Eliseu. Eliseu, ele chama um tangedor e diz: me traga um tangedor, porque quando o tangedor começou a tanger, o espírito profético veio sobre ele, e ele começou a profetizar e disse: nesse vale vocês não vão fazer nada, vocês têm que cavar covas, cavem muitas covas, porque vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver sinal nenhum, mas de repente as covas que vocês cavarem, elas vão se encher de água, e coisas maiores vão acontecer quando você começar a cavar, preparar o teu futuro em nome de Jesus. Na quarta semana nós falamos sobre olhos abertos. Coisas maiores vão acontecer quando Deus abrir a sua visão, e eu creio que Deus já está abrindo a visão da igreja. Deus já está descortinando os nossos olhos. Na quinta semana nós falamos que nós vamos viver coisas maiores quando a gente derramar o azeite. E aí a gente falou da viúva que tinha os credores e ela estava devendo, os filhos seriam o pagamento da dívida daquela mulher, e o profeta disse: olha, o que você tem? E a gente aprendeu que nós temos basta. Então diga: o que eu tenho. Não. Eu sei que você não jantou, mas tu pode fazer melhor. Diga: o que eu tenho basta. Você está entendendo? Porque às vezes a gente olha para a grama do vizinho e fala: se eu tivesse isso,
se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, mas se eu ganhasse o salário do irmão Roberto, mas se eu tivesse a casa de praia igual a do Cal, mas se eu tivesse, se eu estudasse na escola do Guilherme, se eu tivesse o cabelo da Ana, mas se eu tivesse aquilo. Escuta, o que você tem basta, é o que você tem. A matéria-prima para o milagre de Deus acontecer já está dentro de você. Não, eu vou repetir isso para você. Eu acho necessário. A matéria-prima para o milagre de Deus acontecer na sua vida já está dentro de você. Pastor, mas eu venho aqui para receber. Sim, você veio para receber uma palavra, mas tudo que você precisa já está dentro de você. Na sexta semana a gente falou sobre o mergulho no Jordão e a gente falou sobre o Naamã. Eu já me perdi onde eu estou. Eu acho que é 6 agora. É 6? É sinal que você está anotando e vai para o céu. Quem anota vai para o céu. E quem não anota já está condenado. Já está condenado. Não vai subir, Cal. Vocês são ótimos. Na sexta semana a gente falou sobre... foi domingo. Foi domingo? Não, foi terça-feira. Terça-feira não tinha tema, mensagem, não tinha nada. Só tinha presença de Deus aqui. Mas eu quero dar um tema para ela. Quando você adora a Deus, os céus descem e coisas maiores acontecem. Domingo a gente falou sobre a casa cheia do cheiro do perfume atrai grandes coisas. E hoje eu queria que você abrisse tua Bíblia em João capítulo 7. Pastor, não vai parar não? Vai não, vai até o final do mês. E se você não viver coisas maiores, você vai viver coisas maiores. Você entendeu? Você só tem uma saída. Você tem que sair daqui para viver coisas maiores de Deus na sua vida. Não tem outra coisa para fazer. Na próxima terça-feira vai estar com a gente aqui uma pastora querida nossa, amiga de muito tempo. Ela vai estar falando sobre coisas maiores na família. E eu queria que você trouxesse sua família para a gente viver junto esse tempo maravilhoso. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 7. Eu acho que eu estou perdido aqui. Glória a Deus, obrigado pelo glória a Deus. Isso muito me alegra. Vamos lá. Não, é João capítulo 7. João capítulo 7, versículo de número 37. O autor do Evangelho de João, ele começa falando que no capítulo 7, no versículo 1, estava acontecendo uma festa em Israel. Uma festa bíblica chamada Festa dos Tabernáculos ou a Festa das Cabanas, Festa das Tendas. Ela é celebrada até os dias de hoje em Israel. Algumas igrejas pelo Brasil também o fazem, na verdade pelo mundo todo celebram essa festa. É uma festa bíblica e essa festa estava sendo celebrada e no primeiro dia da festa Jesus ele se oculta. No primeiro dia da festa Jesus não se revela, não se mostra, porque existia uma ameaça de morte. Sabe, os judeus que estavam na região da Judéia queriam matar Jesus. E os irmãos de Jesus viram para ele incrédulos. Os irmãos de Jesus incrédulos. Eu quero dizer que às vezes tem gente que está perto da gente, mas não acredita naquilo que Deus vai fazer de coisas grandes na nossa vida. Escuta, às vezes tem gente que está colado na gente, mas não crê que Deus fará na nossa vida coisas maiores. Mas se você crê, é o bastante, é o suficiente. E eu quero declarar que coisas maiores estão chegando. Os irmãos de Jesus dizem: olha, por que você está aqui? Você tem que se mostrar, vai para a festa, mostra, porque quem quer fazer as coisas que você faz tem que estar em público. E Jesus diz: ainda não chegou a minha hora, ainda não é chegado o meu momento. Só que quando chega o versículo de número 37, na verdade, volta lá um pouquinho mais a sua Bíblia aí, no versículo de número 25,
25 diz assim: diziam alguns de Jerusalém: não é esse aquele quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Escuta, Jesus se revela, ele vai para a sinagoga e ele começa a ensinar. Escuta, e quando ele começava a abrir a boca e ensinar, sabe, os céus se abriam, o povo ficava maravilhado, ficava assim, extasiado, ouvindo a mensagem, e aí eles começam a dizer: mas não é esse o homem que eles querem pegar e matar? E aí alguns dizem assim: não, ele diz que é o Cristo, mas será que ele é o Cristo mesmo? Porque quando Cristo vier, a gente não vai saber de onde ele é, mas esse daí a gente sabe de onde ele é. Escuta, tem gente que não acredita que coisas maiores vão acontecer na sua vida, porque eles conhecem a tua história lá do passado, eles conhecem o Júnior lá do passado, eles conhecem a Cristiane lá do passado, mas Deus, ele é poderoso para escrever uma nova história na minha vida, na vida da Cristiane, na sua vida, na vida de todo aquele que crê. E eu quero declarar que coisas maiores já estão em andamento e elas vão se concretizar na sua vida, independentemente do que você foi lá atrás, do que você viveu até ontem ou até hoje, antes de você entrar nesse culto. Eu quero te dizer, Deus tem coisas maiores para fazer, mas vai acontecer na vida daquele que crê. Escuta, os homens não acreditavam. E o versículo 27, na verdade o verso 28 diz assim: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Escuta, quem nos critica dizendo: Deus não vai fazer coisas maiores na sua vida porque eu conheço a sua história, é porque na verdade eles não conhecem aquele que vai fazer coisas maiores na minha vida e na sua. Porque quem conhece Deus, ele olha e diz assim: eu creio que coisas maiores estão chegando na sua vida. Você pode dizer um amém aí junto comigo? O versículo de número 30 diz assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque ainda não era chegada. Eu acho lindo esse texto. Sabe, os homens queriam agarrar Jesus, os guardas queriam prender Jesus, mas diz o texto que ninguém põe a mão nele, porque ainda não era chegada a hora. E eu quero dizer para você, para coisas maiores acontecer, tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem uma hora determinada, tudo tem, sabe, um momento exato de acontecer. Eu por diversas vezes orei a Deus, eu falei: Deus, por que isso ainda não aconteceu? Deus, por que isso ainda não aconteceu? Oh meu Deus, por que isso ainda não aconteceu? E sabe, um silêncio, sabe aquele silêncio de Deus? Porque Deus não trabalha na ansiedade do nosso coração. Coisas maiores não vão chegar por causa da ansiedade do meu coração e nem do seu. A Bíblia vai dizer: pode por algum acaso o homem acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Um côvado, 44 centímetros. 44 centímetros, na verdade é meio passo adiante. A Bíblia vai dizer: pode por acaso o homem acrescentar meio passo à frente na sua vida, por mais ansioso que esteja. Eu quero dizer para você, a sua ansiedade não resolve problema nenhum. E a gente está vivendo numa geração hoje que sofre de um negócio chamado crise de ansiedade. Pastor, o coração palpita, começa a dar sudorese, começa a suar. Pastor, eu começo a tremer todo. Pastor, eu entendo tudo isso. Sabe por quê? Porque a alma está tão pressionada, a alma está tão amargurada, a alma está tão sujeita às pressões desse tempo, que a gente ainda não entendeu que aos pés de Jesus
onde a gente lança toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A Bíblia Sagrada diz: lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pastor, o senhor está minimizando a minha crise? Não, estou te apontando um caminho para sair dela. Alguns anos atrás, se eu fosse a um médico, e naquela época eu acho que ainda não tinha esse diagnóstico de crise de ansiedade, mas se eu fosse um médico, eu ia dizer: você está com crise de ansiedade. Cristiane, minha esposa, é prova disso. Meu corpo tremia todo e era involuntário, eu não conseguia parar. Ela falava: para, Júnior. Eu falei: eu não consigo, eu ficava tremendo todo. Meu coração parecia que ia sair pela boca, a pressão ia lá em cima. Porque eu estava vivendo tantas pressões. Pastor, como é que o senhor venceu? O senhor tomou algum remédio? Não. Eu procurei um lugar secreto. Lá eu derramava minha alma perante o Senhor. Lá eu falava: Deus, me ajuda, porque está parecendo que eu vou morrer. E sabe o que eu fazia? Eu abria a Bíblia no Salmo 27. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 27. Foi com a palavra de Deus que eu venci. Se você entrou aqui, você também está vivendo, enfrentando crise de ansiedade, eu quero dizer que é com a palavra de Deus que você vai vencer. Jesus, ele foi levado ao deserto, e lá no deserto ele começou a ser tentado por Satanás. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Diz a Bíblia que ele teve fome. Satanás disse: faz essas pedras se transformarem em pão. Jesus disse assim: nem só de pão, mas ele disse: está escrito. Satanás, não contente, vai até o pináculo e diz assim: se lança daqui, se você realmente é Deus, porque o teu pai vai dar ordem aos anjos para te acolherem, para não te fazer mal nenhum. Aí Jesus, ele vence as artimanhas dizendo: está escrito. Está escrito. Você quer vencer suas aflições? Está escrito como você vai vencer elas. Salmo 27 foi o salmo que me tirou dessas crises. Tirou mesmo. Era algo terrível. E se tem gente aqui que está passando por isso, eu quero orar por você hoje, porque eu sei o que é passar por isso. Eu estive dentro do UPA, todo me tremendo, e não tinha remédio que fazia parar. Estive dentro do Albert, todo me tremendo, e não tinha médico para me atender. Eu falei para a mulher: eu estou morrendo. Ela falou: acho que tem gente pior do que você. E deu as costas para mim. Escuta, nada resolvia. Eu falei: se eu ficar aqui eu morro, vou morrer em casa com a minha esposa. Voltava para casa. Eu falava: Cristiane, não deu nada certo, ora por mim. E ela orava por mim. Mas sabe quando vinha um bálsamo? Você já chegou muito suado, igual eu estou aqui agora, muito suado em casa. Aí você abriu, sabe aquela ducha que você tem lá na sua casa? Aí você entrou debaixo daquela ducha, botou as costas e ficou: que alívio. Depois de um dia de trabalho inteiro, depois de um dia cansativo, você entrar debaixo de uma ducha e ficar ali. Escuta, quando eu li esse salmo, era como se eu entrasse debaixo de uma ducha e aquilo, sabe, começasse a trazer tanta paz ao meu coração, porque o texto diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei
confiança. O verso 4 diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando eu li o versículo 5, que diz: pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. E eu quero te dizer nessa noite, sabe que no dia da tua aflição, no dia da tua angústia, no dia da tua crise, Deus, Ele vai te proteger e te ocultar de todas as artimanhas do inimigo, querido. No dia da tua aflição, da tua adversidade, da tua angústia, Ele vai te pegar e vai te elevar e vai colocar você em cima de uma rocha. E sabe quem é a rocha? A rocha é Ele mesmo. Você vai estar firmado nele. Foi assim que eu venci a depressão, foi assim que eu venci as minhas dores. Eu lia o texto, eu começava a acalmar, o corpo parava de tremer, sabe, os batimentos cardíacos iam voltando ao normal, eu parava de suar. A Cristiane falou: você está melhorando? Eu falei: Jesus está aqui. Eu ficava quietinho e começava a agradecer ao Senhor. Escuta, e a mão de Deus ia tocando a minha vida. Eu quero profetizar nessa noite que a mão de Deus também está tocando pessoas aqui. Escuta, eu não ia falar sobre esse texto, eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus está mandando dizer para você: você entrou aqui, você está vivenciando isso, tem um lugar em Deus para você, tem um lugar na fenda da rocha, onde você pode ficar ocultado pela mão poderosa do Senhor, e Ele vai cuidar de você. Volte lá para o livro de João, capítulo de número 7. João capítulo 7. Pastor, eu quero viver isso. Como eu posso fazer para viver coisas maiores? João capítulo 7, versículo de número 31 diz assim: e contudo, muitos entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus vai dizer: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e depois eu irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir. Aí vem o versículo de número 37. Você está comigo, sim ou não? O verso 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, agora Jesus se levanta e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem gente que crê aqui hoje. Escuta, Jesus não aparece no primeiro dia. Na metade da festa ele sobe, vai para a sinagoga, começa a ensinar. O ensino dele deixa alguns maravilhados e outros muito irritados. Eu quero dizer que o Evangelho sempre faz isso: deixa alguns maravilhados e separa quem também não é. Só que o texto diz que no último dia Jesus, ele se levanta. Até então ele não tinha se mostrado, ele estava dentro da sinagoga ensinando, porque ele sabia: tem alguns aqui que vão ouvir a mensagem e vão entregar o coração e vão conhecer quem de fato me enviou, mas tem outros que eles não vão conhecer, porque os olhos deles estão vendados. Mas o texto sagrado vai dizer que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Por que Jesus está falando isso? Porque essa festa, no último dia, era uma festa que eram celebrados 7 dias.
E todos os dias eles faziam uma romaria até um tanque chamado Tanque de Betesda. Eles pegavam da água daquele tanque, um sacerdote com um jarro de ouro ia até o templo, chegava lá, ele derramava aquela água no altar, onde tinha diversos animais sendo sacrificados. Mas no último dia, o último dia da festa, que era o grande dia, eles faziam essa romaria 7 vezes. E na última vez o sacerdote metia a jarra de ouro dentro daquele tanque, e ele aspergia aquela água quando chegava no templo. E eles estavam declarando que vem a chuva no próximo ano, que você, sabe, experimente da sua chuva. Por que chuva, pastor? Porque ele estava falando, o autor estava falando para uma comunidade agrícola que vivia da agricultura, e quem vive da agricultura precisa de chuva, e muito mais num lugar de deserto. Escuta, Jesus estava dizendo: olha, vocês estão esperando a água que o sacerdote vai trazer e vai jogar para vocês terem um ano de bênção nas suas colheitas, mas quem crê em mim vai ter uma água que vai jorrar. Não é a água do tanque, é um rio de água viva que fluirá do seu interior, e esse rio, sabe, ele vai jorrar para a vida eterna. E eu quero te dizer nessa noite de hoje, que quem continua crendo nele, como diz as escrituras, do interior vai fluir um rio de água viva. E quando esse rio começa a fluir, coisas maiores começam a acontecer na nossa vida, meu irmão. Eu não sei você, mas esse rio tem jorrado, sabe, desde o primeiro dia que a gente se propôs a estar aqui nesse lugar. Não é desde o dia da série, não, desde o dia que a gente entrou nesse lugar e começamos a adorar a Deus nesse lugar, a entronizar o nome dele, a fazer o nome dele conhecido, a dizer que em cada culto, em cada reunião, o nome dele é celebrado. Escuta, a glória dele tem descido nessa casa a cada terça-feira, a cada domingo. Hoje a gente tem cultuado às 9, às 18, mas a cada reunião, quem crê tem saído daqui com o interior cheio de vida. Pastor, me mostra isso. Porque Jesus estava falando isso? Ele não estava falando da água do tanque, ele estava falando de um derramar do Espírito Santo. Agora vai lá para Ezequiel, capítulo de número 47. Livro do profeta Ezequiel. E eu já vou encerrar minha mensagem nessa noite. Aleluia. 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 Ezequiel 47 diz: depois disso, Ezequiel está tendo uma visão e diz: o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta norte, me fez dar a volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. Eis que corria águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam agora pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Eu quero dizer para você, querido, desde quando nós começamos essa série de mensagem, as águas de Deus começaram a descer, sabe, passar por esse altar e tocar a sua vida. Alguns estão no nível de água nos tornozelos. É água que traz, sabe, o frescor, que traz, sabe, a tranquilidade, mas ainda
orquestrou no controle, mas as águas iam sendo medidas e a água agora estava no joelho. Água no joelho, sabe, é um nível maior, mas ainda não é o que Deus tem. Eu quero dizer para você, você pode ter recebido domingo à noite, domingo pela manhã, terça-feira passada, mas eu quero dizer que Deus tem mais. Deus tem mais, tem um rio que a gente precisa atravessar. E aí o texto diz que o homem mede mais 1000 águas agora que me dão pelos lombos ou cintura. Escuta, quando a água está na cintura, quem não sabe nadar já começa a ficar preocupado. Por quê? Porque o controle já é diferente. Quem agora está no comando e no controle é o Espírito Santo. E aí o homem mede mais 1000. E aí quando Ezequiel olha, ele diz: agora as águas são um rio e não dá para passar, só pode passar a nado. Só que o mais interessante dessa visão é, olha o que diz o texto, versículo de número 6. E disse assim: e me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer para onde? Escuta, depois daquela visão toda, água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, água que só dava para atravessar nado, agora o homem traz Ezequiel de volta para a margem. Eu quero te dizer, Deus está enchendo a nossa vida, porque depois Ele vai levar a gente de novo para a margem. Por quê, pastor? Porque olha o que diz o versículo 7: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande... Uau! Escuta, quando ele saiu não tinha árvore, mas depois dele experimentar de Deus, não tinha só árvore, tinha grandes coisas, tinham coisas maiores do que ele estava vendo antes. Eu quero dizer para você, querido, desde que a gente começou essa série de mensagens, tinham algumas coisas na sua vida, mas depois que a gente terminar, Deus vai trazer a gente de volta para a margem. E o texto diz que havia grande abundância de árvore de um e de outro lado. Então ele me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão o quê? Escuta, por onde quer que esse rio passe, traz sanidade, traz cura. E eu quero profetizar, querido, que o rio de Deus, desde a primeira semana, o rio de Deus está passando. E se você é um desses que precisa de cura, eu quero te dizer que essas águas vão tocar a tua vida. E aonde tem doença, enfermidade, depressão, crise de ansiedade, sabe, problemas, sabe, na alma, vão ser sarados. Porque a Bíblia diz no versículo 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. E esse rio está passando aqui. Escuta, eu não sou pregador, eu sou pastor dessa casa. Jargão de pregador para fazer você dar glória a Deus, eu não tenho. Mas como pastor, eu tenho a revelação do Senhor para essa casa. E desde o dia que a gente se propôs a buscar o Senhor, as águas de Deus estão fluindo aqui. O rio de Deus está passando. E se tiver alguma coisa na tua vida que precisa de cura, que o rio de Deus te toque nessa noite. Que o rio de Deus toque sua vida, e você nunca mais seja a mesma pessoa.